Tribunal do Júri foi criado para atuar no julgamento de 4 crimes dolosos contra a vida. Quem vai explicar para a gente quais são esses crimes e esclarecer dúvidas em geral no programa Saiba Mais de hoje é o advogado criminalista Vandelino Cardoso. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar nosso convite e por participar do programa Saiba Mais. Vou falar então um pouquinho sobre esse assunto? Por favor. Eu disse agora há pouco que são 4 os crimes dolosos contra a vida julgados no Tribunal do Júri. Isso. Quais são esses crimes? Isso. Os crimes dolosos contra a vida são o homicídio, o infanticídio, o induzimento ou instigação ao suicídio e o aborto também. Então, esse rol, ele é taxativo. Agora, nós poderíamos aproveitar essa circunstância e esclarecer o seguinte, que em decorrência de ser um rol taxativo, teve um fato interessante que seria bom salientar para nós ficarmos mais ligados e entender melhor como funciona essa sistemática. E não obstante este rol ser taxativo, teve um fato sui generis que ocorreu há bastante décadas, que foi inclusive bastante comentado na imprensa, o chamado massacre de Aximun, que foi os garimpeiros que perpetraram uma insurgência, o assassinato dos índios Yanomamis. Então isso caracterizou um genocídio. E na época, essa ação penal, ela tramitou sobre o juízo singular, mas que foi de competência da Justiça Federal e que teve esse andamento, essa atividade. E toda a defesa foi feita lá e não necessariamente com o corpo de sentença que posteriormente nós vamos esclarecer. Mas o que é interessante, Gabriel, é que em decorrência dessa circunstância, o advogado que defendia os garimpeiros, ele sustentou que esse procedimento ele estava incorreto porque deveria ser competência do Tribunal do Júri. Ele não questionou necessariamente só a questão da Justiça Federal, poderia ser da Justiça Comum, mas com a interposição de um recurso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que deveria continuar sob a esfera de competência da Justiça Federal e que, independentemente disso, que não seria cabível esse corpo de sentença, mas que continuasse daquela mesma forma. Então, o Tribunal do Júri tem essa conformação. Agora, me permita, com o objetivo de esclarecer essas várias tipicidades penais, ou seja, esses vários tipos de crime, como que eles ocorrem. Primeiro, o homicídio, que é o homicídio qualificado, o homicídio simples, e o induzimento ou instigação ao suicídio. Ou seja, aquele indivíduo que instiga, induz e que cria qualquer mecanismo de natureza de linguagem verbal ou escrita ou através de gesto que tende a trabalhar a mente da vítima para o suicídio, ou seja, a instigação e o induzimento ao suicídio. Então, competência do Tribunal do Júri. Agora, outro fator. No caso do aborto, são esses os mais complexos que merecem uma explicação mais de caráter mais didático e mais pedagógico. Por exemplo, no infanticídio, a mulher no estado puerperal, ou seja, logo após o parto, ou seja, ela teve o filho e em decorrência daquela circunstância, daquela atividade hormonal, aquela atividade orgânica dela, ela cria uma espécie de perturbação mental ou psíquica e ela então vai promover o assassinato contra o próprio filho. Nessa situação, é também competência do Tribunal do Júri. Mas isso não é constante, não é permanente. Os crimes mais constantes, mais pertinentes, que ocorrem com a frequência, uma estatística elevada, são os crimes de homicídio, que agora é importante nós salientarmos também que o homicídio culposo não é competência do Tribunal do Júri, ele é competência do juiz singular. Então vamos analisar o que é o homicídio culposo, quando ocorre por negligência, imprudência e imperícia. Vamos explicar cada um desses elementos para ficar, se você me permite, claro, para ficar mais fácil para nós entendermos. O que seria cada uma dessas situações? Esse homicídio culposo, negligência, imprudência e imperícia,
essas expressões, negligência, imprudência e imperícia, não se aplica necessariamente só no caso do homicídio, mas em outras atividades de natureza criminógena, ou seja, outros tipos penais. Então, por exemplo, a negligência, o próprio nome já indica, é a falta de atenção. O indivíduo saiu daquele foco que ele deveria concentrar naquela situação para que ele tivesse a mente voltada àquilo para não desviar a atenção. Então, essa é uma negligência, uma falta de atenção. Exemplo, o médico que submete a pessoa a uma cirurgia e esquece no campo cirúrgico uma gaze ou um instrumento cortante, alguma coisa nesse sentido. Negligência, falta de atenção. E a imperícia? A imperícia o nome já indica, a falta de perícia, a falta de conhecimento técnico, é aquele indivíduo despreparado, aquele indivíduo incompetente, que não tem a devida habilitação. Um exemplo daquele caso famoso, daquele médico que submeteu várias pacientes, várias mulheres, a um tratamento de ordem estética e elas vieram a óbito. Então, o que ocorre? Ele era imperito, o despreparo, negligência, imprudência e imperícia. E a prudência? O indivíduo que tem prudência. Por exemplo, a gente usa a expressão nos tribunais jurisprudência, julgado de casos análogos, ou seja, a expressão jurisprudência significa o tribunal pensar com prudência. Ou seja, o julgador, o juiz, o ministro, etc., ele tem aquela prudência para julgar aquela situação. Então, essa é a jurisprudência, é a utilização. E essa imprudência que nós colocamos é aquele indivíduo que não teve a devida cautela. Agora, é importante nós salientarmos também que essas situações, esse homicídio culposo, reiterando, não é competência do tribunal do júri. Todo mundo pode ser julgado no tribunal do júri ou pessoas que têm foro por prerrogativa de função são uma dessas exceções? Certo. Gabriel, a rigor, de um modo geral, o tribunal do júri, ele julga o cidadão comum, ou seja, aquelas pessoas que não têm prerrogativa de função. A gente usa essa expressão prerrogativa de função ou foro privilegiado, são locuções de natureza sinônimas. Agora, observa bem, quando o indivíduo comum que não detém essa prerrogativa por cargo, ele é julgado pelo tribunal do júri comum. Agora, quem são esse foro privilegiado? Por exemplo, vamos supor, na esfera estadual, o membro do Ministério Público, ele é julgado pelo tribunal estadual nessa circunstância. E o juiz também tem o foro privilegiado, que seria o tribunal. O governador, ele tem o foro privilegiado, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, ou seja, e na esfera federal, as autoridades da República, aquelas que detêm o poder na função federal, eles são julgados no caso, por exemplo, os deputados federais, os senadores da República, os ministros de Estado, o presidente da República, o vice-presidente, o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, etc., tem foro privilegiado, só podem ser processados e julgados, observa bem, é importante ressaltar isso, nas ações penais. Então, o foro competente é o Supremo Tribunal Federal. Agora, me permita uma observação de caráter didático e pedagógico, até uma oportunidade para esclarecer bem isso, porque o foro privilegiado é data venia, ou seja, com a devida permissividade, me permita uma colocação de caráter pessoal, eu penso que ele, em parte, ele fere o princípio da isonomia, o princípio da equidade previsto na Constituição da Igualdade das Pessoas. Haja vista que é importante salientar que alguns países, não são todos os países que adotam a sistemática do foro privilegiado, mas, de qualquer forma, esse é o ordenamento jurídico que nós temos e nós temos que submeter a ele, porque senão nós estaríamos ferindo o princípio da legalidade. No tribunal do júri, quem decide é a sociedade? Quem dá a palavra final é a sociedade? Sim, no tribunal do júri, ele é presidido por um juiz togado, que é o juiz que tem carreira funcional, o bacharel em Direito, que se submeteu ao concurso público. Ele tem a função de presidir, de manter a ordem
de conduzir a sistemática de funcionalidade, a ritualística do tribunal do júri, e tem também a função de aplicar a dosimetria da pena no caso da condenação. Agora, o corpo de sentença é formado por juízes leigos, ou seja, a gente usa essa expressão juiz leigo, na realidade são pessoas que não detêm o conhecimento jurídico, muitos deles às vezes nem a formação jurídica, o bacharelado em direito não tem. Então isso às vezes até me causa uma certa preocupação, porque às vezes ele pode manifestar sobre as questões de ordem do tribunal do júri, às vezes até sem um pouco de conhecimento, com todo respeito pelos os membros do corpo de sentença que prestam serviço extraordinário, inclusive garante prisão especial durante, se eventualmente for processados e for decretada a prisão, enquanto essa não ocorre, a sistemática do trânsito em julgado, ele tem direito à prisão especial. É um serviço de alta relevância. Mas me parece que, na minha visão, data vênia, os crimes dolosos contra a vida deveriam ser julgados por um juiz singular. Por quê? Porque diminui o tempo de espera do processamento de uma ação e mesmo porque acarreta menos despesas, menos ônus para o ente estatal. Certo. O senhor comentou um pouquinho sobre essa questão da escolha de quem vai ser o jurado. Como que é feita essa escolha? Quem pode ser um jurado? Sim, quem que pode ser um jurado? Primeira questão, um pré-requisito importante, é a questão da idoneidade moral. E qual que é a forma de escolha que os tribunais adotam para chamar, para convidar essas pessoas para integrar o corpo de sentença? Seria, por exemplo, as associações de classes, os sindicatos, os órgãos, inclusive órgãos públicos, né, tanto na esfera municipal, estadual e federal, que podem integrar esse corpo de sentença. E a finalidade do corpo de sentença que nós vamos ver posteriormente, ele vai se manifestar, mas ele não manifesta quanto à dosimetria da pena, que isso é uma função delegada exclusiva de competência do juiz togado. Certo. O que é o conselho de sentença realmente? São somente os jurados ou faz parte também o juiz, que é quem coordena e orienta todo o julgamento? O corpo de sentença são aqueles membros que estão lá, são 7 membros, tem uma sistemática de escolha, que são aqueles 7 membros que estão lá. Durante aquele momento, tanto o advogado de defesa quanto o representante do Ministério Público podem recusar um determinado número de pessoas e que vão integrar esse corpo de sentença. Então, esses cidadãos são os cidadãos convidados para exercer essa função. Lembrando que as pessoas são obrigadas a ir até lá, em caso de ausência, devem se justificar, né? Isso. O tribunal do júri, os membros que integram o tribunal do júri, é uma obrigatoriedade por ser um serviço público de alta relevância. É evidente que, dependendo da circunstância, ele tem poderes para justificar ao juiz o não comparecimento ou por que ele não poderia participar. Mas é um serviço obrigatório, em tese, porque ele está prestando um serviço, além de ser de alta relevância, é um serviço de interesse da própria sociedade. Doutor, vamos falar um pouquinho então sobre o funcionamento do tribunal do júri. Por favor. Não é simplesmente os jurados sentarem lá, né, e decidirem qual vai ser o futuro daquele sujeito que está sendo julgado. Qual que é o funcionamento completo do tribunal do júri? Isso. Vamos por parte. Então, além das questões de ordem processuais que vão ocorrer em juízo, vamos primeiro dar uma recapitulada lá na fase inquisitorial, ou seja, lá no inquérito policial. Nessa fase, a autoridade policial, como nós havíamos colocado em outras circunstâncias, ela dirige-se ao local do crime, faz a delimitação, recolhe os materiais, etc., e todos aqueles objetos que foram utilizados durante a fase da execução do iter crimes. Quando ele retorna, ele vai ouvir as testemunhas, numa sequência da acusação, da defesa e, por último, o réu. Por que é interessante nós salientarmos que, não obstante não tendo essa sistemática do princípio do contraditório, da ampla defesa, mas o réu é ouvido por último porque ele tem mais uma oportunidade de colher todos aqueles elementos e o advogado poderia auxiliar ele de alguma forma
a instrumentalizar a defesa dele. Agora, terminada essa fase, posteriormente, os autos remetidos ao juízo, ouvido o Ministério Público, ele entendendo que estão presentes a materialidade, a autoria, todos os elementos que permitem a persecução penal, ele vai ofertar a denúncia. Vamos considerar essa hipótese, pode surgir outras situações, mas em tese o ofertamento da denúncia para nós vermos a sistemática do curso inexorável da ação. Então, nessa persecução penal, o Ministério Público, ao ofertar a denúncia, o juiz vai ouvir as testemunhas arroladas pelo advogado, vai ouvir as testemunhas arroladas pela acusação, que é o representante do Ministério Público, o promotor, nas esferas estaduais, e, posteriormente, ele vai ouvir, por último, o réu, né? Se foi na forma tentada, a vítima também teria que ser ouvida. Mas, vamos considerar que foi consumada, então não tem a vítima nessa situação, lógico. Agora, concluída essa fase, esse estudo, depois dessa, não tendo diligência, se o Ministério Público ou o advogado não pedir diligência, não tendo a cariação para ser feita, ou outros elementos com o objetivo de serem elucidados, então ele vai para uma outra segunda fase, terminou a instrução penal, a instrução processual penal. Aí ele vai para a fase da pronúncia. Então, ele vai entendendo os juízes que estão presentes, a materialidade, a autoria, a tipificação penal, etc. e tal, ele vai pronunciar o réu. Se ele pronunciar, ele está o quê? Qual que é essa mensagem, essa expressão pronunciar o réu? Ele está mandando o réu a julgamento. Ou seja, ele está mandando para o corpo, para o tribunal do júri, que é o órgão competente para fazer o processamento e o julgamento. Com a participação dos membros do corpo de sentença, então o juiz vai conduzir essa questão. Então, aí nessa fase, tanto na fase da instrução processual penal, quanto na fase do julgamento em plenário, ele vai ser, toda a sistemática vai ser reproduzida. Vai ouvir as testemunhas, ele vai oferecer tantas testemunhas, quem serão ouvidas, tanto a acusação quanto a defesa, e por último o réu. Logo em seguida, feito esse procedimento, o juiz vai submeter a apreciação do corpo de sentença. Primeiro vem a acusação, ela se manifesta, apresenta as suas teses, e depois vem o advogado para defender ele. Então, essa é a fase do princípio do contraditório. Concluída essa parte final, aí o juiz, então, vem a fase da quesitação, que nós vamos ver posteriormente, mas aí o juiz vai fixar a pena, considerando a hipótese que ele foi condenado. Feito tudo isso, os jurados vão decidir o que acontece com o réu. Com o réu. A decisão deles é soberana? É importante essa pergunta, foi muito oportuno você ter colocado essa questão. A decisão do júri é soberana, porque um dos princípios é a soberania e a independência do júri. Mas observa bem, por exemplo, vamos supor, você poderia me perguntar, ele pode recorrer, o advogado pode recorrer ao Ministério Público? Pode. O tribunal, ele só aplicará, o Tribunal de Justiça, que é o órgão competente na fase recursal, ele só poderá aplicar uma decisão contrária, desfazendo aquela autonomia do corpo de sentença, se for um julgado contra as provas dos autos. Ou seja, o que está fora do mundo está fora dos autos, o que não está nos autos não está no mundo. É uma expressão que a gente utiliza para classificar de que todas essas peças elas têm que estar evidentes nos autos processuais. Então, ou seja, se o corpo de sentença julgou contrário às provas dos autos, o tribunal pode dar um outro tratamento. Mas se não foi julgado contra as provas dos autos, o tribunal não tem essa autonomia. Por quê? Porque ele fere o princípio da autonomia e da independência do órgão do corpo de sentença, que é o tribunal do júri. Certo. Tomada a decisão pelo corpo de jurados, pelas pessoas que estão ali envolvidas. Duas perguntas e uma para a gente encerrar. Por favor. O que o juiz faz a partir dessa decisão e, depois de tudo isso, a decisão tomada pelo tribunal do júri pode ser anulada de alguma maneira? A decisão do juiz pode ser anulada se houver uma inconveniência ou uma irregularidade insanável.
Porque no direito nós temos o princípio da nulidade, um ato que é nulo, de pleno direito ou que é anulável. Então, vamos supor que se o juiz, por exemplo, ele impediu, por exemplo, da defesa exercer o seu tempo total, ou se o advogado não compareceu e ele der aquela sentença, é nulo de pleno direito. Por quê? Por causa do princípio do 5º constitucional, da ampla defesa e dos meios a ele utilizados para o recurso. Tá certo. Obrigado, doutor Vandelino, pela disposição, por vir até aqui, a TV Justiça, e participar do Saiba Mais. Eu que agradeço, foi uma honra para mim estar no seu programa. Doutor, então, muito obrigado, viu? O Saiba Mais fica por aqui. Até a próxima.